Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pausa para a Educação. O seu programa aqui na TV Itapê que aborda questões práticas e teóricas da educação, né? A TV Itapê, cumprindo o seu papel de contribuição social no que se refere à educação. Porque aqui a gente pensa, a gente quer conversar, quer trocar informação e alimentar a discussão em todos os aspectos que envolvam a educação. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com vocês nessa próxima meia hora, né? Hoje, especialmente, eu preparei um tópico teórico relacionado à linguística e resoluções de matemática e lógica. Se você quiser participar, basta você mandar o seu e-mail para jovir@hotmail.com.br, né? E mandar sugestões, críticas, como eu falei, ou pedidos de resoluções anteriores, de esclarecimentos do que tenha ficado com dúvida em programas anteriores. Também vocês podem mandar pelo WhatsApp, que é 997-840955, 997-840955. Pois bem, faz tempo que estou de trazer esse tópico, que é a questão da língua portuguesa. Por que falamos língua portuguesa? Nascidos no Brasil, na América do Sul, além-mar, né? Nós, com relação a Portugal, nós somos além-mar, né? Os da além-mar. E eles, para nós, são os da além-mar. Mas será que nós falamos língua portuguesa por causa dos portugueses? É essa a razão? Inicialmente, sim. No entanto, se falamos língua portuguesa hoje, não é devido essencialmente aos portugueses. Mas o que isso quer dizer, Jovir? Quer dizer que, vinda, né, toda as tropas, né, as esquadras portuguesas para o Brasil, vem toda a colonização e pouco a pouco vão chegando também outras, né, representações de nação. Tanto que nós temos na nossa história um capítulo muito importante envolvendo os holandeses, mas também envolvendo os franceses, mas também envolvendo os ingleses e os espanhóis. Onde ficam os espanhóis nessa história? Então aqui no Brasil foi se acumulando uma série de influências, né? Cada uma ao seu momento. E a língua portuguesa, a partir do momento em que os jesuítas, qual a função dos jesuítas vindos para o Brasil, né? A Companhia de Jesus? É a catequização, a difusão, né, do cristianismo. Porém, os jesuítas, eles respeitavam e muito, né, a cultura dos nativos. Então havia muita troca. E a forma deles conversarem com os nativos não era falando a língua portuguesa. Eles precisaram criar um meio termo, né? Criar um diálogo, um meio termo em que permitisse a comunicação. E deste meio termo eles foram aprendendo todas as variedades de Tupi-Guarani e, tanto quanto possível, inserindo a língua portuguesa na comunicação. Acontece que, à medida que eles aprendem o Tupi-Guarani, eles aprendem a se comunicar com esses nativos, eles dominam a comunicação. E isso, para a coroa portuguesa, se torna um problema. Então, para quem estudou história e viu que houve a expulsão dos jesuítas, tanto na colonização portuguesa quanto na colonização espanhola, isso aconteceu em função, né, principalmente do incômodo que gerou a presença dos jesuítas, porque eles respeitavam os nativos. Se você é curioso, gosta de assistir filmes que retratem essa época, é fundamental conhecer, né, imperdível, o filme A Missão, que é com Robert De Niro. É um filme que é rodado aqui no Brasil na década de 80, com imagens, com fotografia. A parte de fotografia é linda, porque é toda a filmagem em Foz do Iguaçu, né, as cataratas, e também eles contaram com muitos nativos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que fizeram parte como figurantes, né, dessa grande encenação de um período histórico importantíssimo, e retrata justamente o momento em que
os jesuítas estão sendo expulsos, porque eles passam a ser um incômodo para o poder instituído das metrópoles, seja portuguesa ou espanhola. Então, dessa comunicação entre os jesuítas e os nativos, nasceu a chamada língua geral. E o que é essa língua geral? Ela chegou até a receber um nome, inclusive tem, né, uma variante dela que é o Nhangatu. Nhangatu, coisa de uns 15, 20 anos mais ou menos, houve um problema na justiça porque na Amazônia, né, existe uma rádio que transmite em Nhangatu e a legislação brasileira exige que qualquer transmissão, né, radiodifusora, seja em língua portuguesa. Então houve um problema de justiça porque a comunicação lá era através dessa língua, o Nhangatu. Mas o Nhangatu ele foi chamado também de língua geral. E envolvia uma mescla de língua portuguesa, língua espanhola, língua francesa, holandesa e um pouco do inglês. E a maior parte do vocabulário, a maior parte da comunicação era de origem tupi-guarani. Ou seja, eles se entendiam com os nativos, os jesuítas, porque respeitavam, incorporavam, achavam uma forma, e a língua portuguesa foi se perdendo. A língua portuguesa era uma parte pequena relativamente nessa história. Então, o que a coroa fez? Dentro da reforma pombalina, né, do Marquês de Pombal, foi instituído a expulsão dos jesuítas e a instauração da escolarização no Brasil para exigir o ensino de língua portuguesa. Então, será que é por causa disso que falamos a língua portuguesa? Em partes, sim. Então, vejam, em partes é porque a nossa colonização foi portuguesa. Em partes é porque teve uma escolarização que tentou padronizar, porque você não dá ordem para quem não entende a sua língua. Então, era fundamental que os subordinados da colônia falassem a língua portuguesa. Porém, eu vou dizer para vocês que não é isto que garante falarmos língua portuguesa ainda hoje. A nossa língua portuguesa ela é mais tradicional do que a língua falada em Portugal. Portugal já tem, se vocês assistirem o comercial com o Cristiano Ronaldo, né, de anti-caspa, vocês veem a diferença do português, né? Porque não tem nada a temer. É outra dinâmica. Eles falam rápido, não é só falar rápido. A dinâmica da língua portuguesa em Portugal é muito mais acelerada, né? Porque está adequado aos padrões da Europa. Nós ainda temos uma cultura bastante tradicionalista. E o que acaba por acontecer? Ao longo do século XIX, com a escolarização, o Brasil foi recebendo, dentro dessa escolarização, muitas culturas que vieram. Então vieram novos imigrantes e ao longo desse século XIX chegaram italianos, chegaram mais espanhóis ao Brasil, chegaram alemães, chegaram suíços, foram chegando e se misturando e criando novas colônias. Com essa transformação, o português também foi se perdendo. No final do século XIX já havia uma mistura muito grande com colônias praticamente estabelecidas e que estavam perdendo a língua portuguesa. O que aconteceu? Olavo Bilac é o nome central nessa história. Olavo Bilac instituiu o serviço militar obrigatório. Ele deu essa ideia porque você obrigando o primogênito a servir o exército, ele era obrigado a falar a língua portuguesa. Ele sendo obrigado a falar a língua portuguesa, toda a família seria obrigada. Por isso que ele é o patrono do serviço militar obrigatório. Né? Muitos pensam que o serviço militar passou a ser, se tornou exigência a partir de alguns momentos ditatoriais, né? Seja na ditadura Vargas ou seja no período da ditadura militar. No entanto, não. O pai do serviço militar obrigatório é Olavo Bilac e ele é que garantiu que nós, hoje, falássemos a língua portuguesa, porque isso é uma das razões que mantém a unidade do país, porque o Brasil, mesmo com as suas variações dialetais, fala a língua portuguesa de norte a sul, né? De leste a oeste. Fechado esse capítulo, essa curiosidade sobre a língua portuguesa, né? Essa curiosidade linguística, eu vou fazer um breve intervalo para os nossos apoiadores culturais e volto com questões de matemática. Não saia daí.
Estamos de volta para o nosso Pausa para a Educação aqui na TV Itapê, agora com a resolução de exercícios, né? Exercícios de matemática. Se você quiser participar, mande seu e-mail para jover@hotmail.com.br ou um WhatsApp que é 997-840955. 997-840955. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Lília e para o Léder, né? Que estão lá estudando língua portuguesa, matemática e lógica, né? Entre tantos os alunos hoje, eles falaram, fala o nosso nome especial lá. Eu estou mandando aí o abraço. Seguinte, pensando, como eu falei para eles, eu escolhi algumas questões de matemática, né? E eu quero que vocês pensem comigo de maneira muito mais lógica para resolver do que de maneira centrada em equações. Vamos lá para a tela que eu preparei? Alberto, Bruno e Carla foram almoçar em um restaurante e, no final do almoço, cada um pagou o que consumiu. Sabendo-se que, sem a taxa de serviço de 10% sobre o consumo total, Alberto e Bruno consumiram juntos 150. Bruno e Carla consumiram juntos 114. E Alberto e Carla consumiram juntos 144. É correto afirmar que a taxa de serviço de 10% sobre o consumo dessas três pessoas foi de R$ 40,80, de R$ 35,70, de R$ 30,60, de R$ 26 ou de R$ 20,40. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho informação, então vou chamar o Alberto de A apenas. Eu sei que Alberto mais Bruno deu um total de 150. Eu sei que Bruno mais Carla deu um total de 114. E Alberto e Carla deu um total de 144. O que acontece aqui? Eu posso resolver, tentar substituição? Posso. Mas como eu falei, vamos tentar pensar logicamente. Se eu somar esses três valores, então eu vou somar todos, deixa eu trocar a cor aqui para vocês verem o destaque do que eu estou falando. Eu vou somar todo esse bloco aqui, tá? E vou somar esse bloco depois do igual. Então eu posso fazer isso porque estou somando antes e depois da igualdade. Opa, correu lá, vamos voltar para a cor branca. Então somando, eu vou somar A, eu tenho duas vezes o A, ó. Fica 2 As. O B são 2 Bs. O C também, duas vezes o C, são 2 Cs. E isso tu vai somar 150 mais 114, 264. Mais 144, 408. O que significa isso tudo aqui? Significa que é o total deles, né? O total que eles gastaram em dobro. Se eu dividir tudo isso por 2, olha o que acontece. Eu sei que A mais B mais C é igual a 204. Não ficou mais simples? Precisei fazer grandes contas? Não, eu somei todos e descobri quanto é o total de duas contas. Aqui eu tenho uma conta só total. Eu sei então que R$ 204 é o 100% da conta. Eu não quero saber quanto que eles gastaram de serviço, que é o 10%, ou seja, só deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda. E daí eu tenho a resposta de R$ 20,40. Numa visão mais lógica, eu gasto menos de 1 minuto para fazer uma questão dessa. E é isto que as provas exigem, que eu tenha tempo adequado, que eu tenha tempo otimizado e que eu consiga pensar, né, com maior rapidez e eu ganho tempo para as questões mais difíceis. Vamos voltar para a nossa tela para ver mais uma questão de matemática? Então vamos lá. Marcel e Vera estão brincando com um jogo que tem N cartas, que inicialmente foram divididas igualmente entre eles. No seu melhor momento do jogo, Marcel tinha 3/5 do total de cartas, enquanto que Vera tinha o restante. Vera venceu o jogo terminando com 2/3 do número total de cartas e Marcel com o restante. Sabendo-se que Marcel terminou o jogo com 24 cartas a menos do que tinha no seu melhor momento, é correto afirmar que N é igual a quanto? A 150, 120, 90, 60 ou 30 cartas. Inicialmente, então eu sei que Marcel tinha 3/5 de N.
Isso significa que Vera, ela não tinha o restante? Tinha que ser 2/5 de N. Mas por que? De onde que vem esse 2/5, Jovir? O total, como a gente já viu em outros momentos, ele sempre é o somatório das partes em que está dividido. Está dividido em 5 partes, então o total é 5/5. Se ele tem 3, ela tem que ter 2/5. O Marcel passou a ter quantos? Eu não sei. Eu sei que a Vera terminou o jogo com 2/3 de N. Então ele está com o restante, o que completa 3/3, dá 1/3 de N. Olha só, nessa passagem aqui, vamos trocar a cor lá para botar o destaque para vocês aí. Nessa passagem, ele perdeu 24 cartas, certo? Isto significa, vamos para nossa sequência, que 3/5 menos, né, de N, 1/3 de N, é o total de 24 cartas. A diferença entre o que ele tinha e o que ele passou a ter. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que tirar o MMC entre 5 e 3, que é 15. Então eu vou colocar todo mundo sobre 15. Aqui é como se tivesse 1. E olha só, eu já tiro o MMC dos dois lados da igualdade. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 3, são 9 N's. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1 dá 5, e 15 dividido por 1, né, dá 15 vezes 24, vai dar 360. Está todo mundo sobre 15, então eu posso eliminar. 9N menos 5N são 4N's, que dá 360. N, então, é 360 sobre 4, que dá 90. Por isso que são N cartas e N é igual a 90 cartas. Questão simples, sim, se eu souber organizar as informações. Pensar que Marcel tem 3/5, a Vera tem 2/5. Marcel terminou com 1/3 porque a Vera terminou com 2/3. Daí é só questão de eu organizar a informação. Vamos já na sequência com mais uma questão de matemática. Certo capital, tá enrolado o Jovir hoje para falar, né? Certo capital aplicado por um período de 9 meses a uma taxa de juros simples de 18% ao ano, rendeu juros no valor de R$ 1.620. Para que os juros do mesmo capital aplicado no mesmo período sejam de R$ 2.160, a taxa de juros simples anual deverá corresponder da taxa de 18% ao ano. Quer dizer, em relação a essa taxa inicial, qual que é a fração dessa nova taxa? Primeiro, não é o mesmo capital? Então tenho lá, mesmo capital. Se é o mesmo capital, não vai mexer em nada, vai ser o mesmo período, a única coisa que vai variar é o rendimento. Então é 2.160 sobre 1.620. Não é isso? É o que quer que renda em relação ao que rendeu. Então basta eu colocar e faço a simplificação, ficou com 216. Eu vou fazer a simplificação mais lenta para não... Então, eu vou simplificar por quanto aqui? Vou colocar na mesma cor. Se eu divido por 2, isso aqui vai para 108 e aqui vai para 81. Então, eu posso simplificar por quanto? Posso simplificar por 3, não é isso? Que dá 36 sobre 27. E daí eu posso simplificar, olha lá, aqui ficou mais fácil a tabuada do 9, né? Por 9, deu 4 e deu 3. Ou seja, 4/3, que é a alternativa B. Olha quanta conta eu precisei fazer. Se eu me preocupo com a fórmula de juros e vou colocar, né, juro é igual a capital vezes a taxa, vezes o tempo, e podendo ou não ser sobre 100, conforme é a expressão da taxa, eu gasto mais tempo. Se eu tenho a leitura lógica, eu simplesmente tiro a informação, coloco uma em razão da outra e está lá 4/3 de resposta. Pois bem, fizemos 3 questões de matemática, vamos respirar um pouco e, na sequência, a gente faz algumas questões de raciocínio lógico. Não saia daí, eu volto já. Pois bem, voltamos, eu estava preparando a tela aqui.
para a gente pensar no exercício de lógica. Vamos pensar agora na lógica formal. Concursos públicos têm tido cada vez mais a lógica como um dos seus conteúdos programáticos. E o que eu preciso saber principalmente em relação à lógica? Tabela verdade. Eu já falei em alguns programas, a gente colocou algumas tabelas verdade, alguns conectores. Hoje nós vamos trabalhar com o se então. Vamos lá para a tela que eu trouxe o exercício para pensar com vocês. Uma afirmação equivalente à afirmação se Glória é dançarina ou cantora, mas não ambos, então Fábio não é ator. Vou falar novamente o que é para ser analisado. Se Glória é dançarina ou cantora, mas não ambos, então Fábio não é ator. E as alternativas de equivalência são: letra A, se Fábio não é ator, então Glória é dançarina ou cantora, mas não ambos. Se Fábio é ator, então Glória não é dançarina nem cantora, ou Glória é dançarina e cantora. E a letra C, se Fábio é ator, então Glória não é dançarina, mas é cantora. Letra D, se Glória não é dançarina nem cantora, ou é dançarina e cantora, então Fábio é ator. E a letra E, se Fábio não é ator, então Glória é dançarina, mas não é cantora, ou Glória não é dançarina, mas é cantora. Uma confusão e dá uma dor de cabeça se eu não consigo pensar organizadamente. Vamos para a tela que eu quero trabalhar com vocês aqui. Então a gente vai trabalhar com o se então, né? Opa, deixa eu voltar pro... Vamos lá colocar aqui o nosso... voltou o nosso giz. O se então, ele tem como característica o quê? Se eu digo uma coisa, ela é verdade e implicou numa verdade, então a proposição é verdadeira. Se uma verdade implica em uma falsidade, então a proposição é falsa. Se a proposição condicional é falsa e eu tenho uma consequência verdadeira, também é verdade. Já vou colocar como exemplo. Se é falso e a implicação é falsa, também é verdadeiro. O que significa isso? Se eu digo, se Ana tomar água, então não terá sede. Tá? Uma coisa prática. Ana toma água, Ana não fica com sede. Então o que eu disse é verdade, não é isso? Ela não toma água e não fica com sede. Então o que eu disse é verdade. Ela toma água e fica com sede. Então o que eu disse é falso. Se ela não toma água e fica sem sede, eu falei alguma coisa para o caso dela não tomar água? Não. Então quer dizer, não tem consequência nenhuma. Então pode ser verdadeiro. Então como eu não falei nada, se ela, no caso dela não tomar água, então tanto faz se ela vai ter ou não sede. Isso aqui é uma consequência verdadeira. Então o que não pode acontecer no caso do se então? Né? Não pode acontecer ser verdade o se e ser falso o então. Daí que eu tenho como equivalência a seguinte coisa, né? Vamos colocar aqui no branco. Se eu tenho P, então que, a equivalência vai ser se não que, então não P. Esta relação aqui que nasce, veja bem, eu tenho, a única coisa que não pode acontecer é verdadeiro e falso. Então, se for falso isso daqui, não pode ser verdadeiro, tem que ser falso aqui. Por isso que na nossa questão da lá, no caso da Glória, então eu vou pensar o seguinte: Glória é dançarina. Glória é dançarina. Que Glória é cantora. E R, Fábio é ator. Eu estou colocando tudo em positivo, então o que foi afirmado ali? Se P ou Q, então R. Só que esse ou, ele é exclusivo, porque ela não pode ser as duas coisas. Ou é só P ou é só Q. O que tem que acontecer para ter equivalência? Tem que ser, se não R, então não P
ou que. Isso é o mesmo que eu tenha de dizer, né? De que forma? É o ser e somente ser. Mas eu vou ficar... Outro dia eu trabalho o ser e somente ser, porque daí o que basta é a gente perceber que não pode acontecer essa... Ou ela tem que ser... Isso significa que é P e Q, ou não P e não Q. Se eu tenho essa compreensão, deixa eu deixar melhor aqui, apagar um pouco ali, para deixar o não Q. E não Q. O que eu sei que se Fábio é ator é R, o não R, né? É Fábio não é ator. Tá? Se Fábio não é ator, então Glória é dançarina ou cantora, mas não ambos. O que eu tenho? Não. Veja bem, Fábio é ator, desculpa, aqui era não R. Eu fiz o contrário e coloquei. E aqui tem que ser R. Então ali está dizendo que Fábio não é ator, então é não R. Então significa que, para inverter, o Fábio tem que ser ator. Se Fábio é ator, então Glória não é dançarina nem cantora, ou ela é dançarina e cantora. Ou não P e não Q, ou P e Q. Certo? O que eu preciso ter clareza? Eu tenho que ter clareza de a tabela verdade, ela precisa estar na ponta da língua. E ela estando na ponta da língua, mesmo um exercício que possa dar muita confusão, e aqui o que acontece? Para quem não viu tabela verdade, para quem não está acostumado com esses exercícios, a confusão é enorme. E justamente por a confusão ser enorme que eu preciso estar trabalhando volta e meia essa tabela verdade, porque tem muita gente, né? E eu vou dizer o seguinte, né? Quem acompanha o programa, volta e meia eu tenho ressaltado a importância do raciocínio lógico nos estudos, né? Na formação de um estudante, na formação de qualquer um de nós. Porém, no concurso, isso é de suma importância. E o vestibular, por exemplo, a FATEC, sempre coloca questões de lógica. Eu preciso pensar logicamente, o mundo precisa ser pensado logicamente, mesmo nas coisas mais banais. Então, dominar a tabela verdade representa ter segurança para resolver um exercício que aparentemente é uma confusão. Se você quiser maior explicação sobre esse exercício, mande para a gente que eu volto a tratar dele, né? Porque eu entendo que é muito conteúdo que possa estar sendo trabalhado em tão pouco tempo. Pois bem, a gente para por aqui hoje e se você quiser mandar sugestões, críticas, emitir opinião ou pedir novas resoluções, entre em contato ao longo da semana que a gente tenta trabalhar o máximo possível. Tenham todos uma ótima semana e até lá!